Eu estava ouvindo, a gente ouviu tudo, né? Ouvimos muitas palavras positivas, de ânimo, coragem, e o pastor Eudes falou sobre tribulação. Essa mensagem, ela é uma corrente, que você deve agarrar nela, e essa corrente fará você passar por cima da tribulação, do inferno, até a presença do Senhor Jesus Cristo. Hoje aqui tem elos fracos, medo, talvez a sua paciência, algo em você que ainda é um elo fraco. E como é que nós vamos fortalecer esse elo? Porque o dia que nós levantarmos voo em direção à eternidade, essa corrente não vai romper. Porque o elo fraco é aqui, ó. E como que nós fortalecemos esses elos fracos? Porque não adianta ter uma corrente toda de aço e ter um elo de PVC. Ela vai romper. Então, a única maneira pela qual esses elos são fortalecidos é aqui, através da palavra, da mensagem, do culto. O que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Fortalecendo os elos fracos. Porque o dia que nós levantarmos voo, vamos passar bem alto. Você vai ver a tribulação passando lá embaixo, uma nuvem preta. É o meu modo de pensar, né? Ela passando e a gente indo. Mas ela não vai nos alcançar aqui, ó. Vai cruzar, nós indo, ela vindo. E esse elo, essa corrente não se rompe. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser rompida por nada. Então se agarre nessa mensagem, se agarre com tudo que você tem. Não olha para as suas imperfeições. A mensagem conserta tudo. E nós iremos embora. Então que Deus nos ajude a cada dia mais estarmos mais fortalecidos, né? Nesse livro Lições de Vida, eu quero ler 4 destaques do pastor Joaquim Gonçalves. O 689 diz assim, ó: o espiritual é educado, não vive ferindo as pessoas. O 690 diz: o eleito evita contendas. O 693: não se resolve um problema com agitação. E o 702: uma pessoa que está estabelecida na fé nunca se escandaliza. Nunca se escandaliza. O escândalo é para os fracos. Os fracos se escandalizam na agitação, se escandalizam nos rumores, mas os fortes permanecem no seu posto de dever. Eu estava pensando ali em Paulo, São Paulo, né? Algo fez São Paulo, ou Paulo, parar? Paulo foi espancado, dado como morto, jogado fora. Isso fez Paulo parar? Não. Paulo foi chicoteado. Alguém já levou, quando criança, uma chicotada já de couro retorcido? Você sabe como que é. E Paulo não levou uma só, não. Aí, Paulo foi para o hospital. Eu vou para o hospital. Paulo ficou chorando. Está doendo minhas costas. Não. Paulo foi jogado lá no cárcere. Chegou no cárcere, Paulo ficou chorando para o carcereiro. Eu estou doente, me ajuda. Não. Paulo levantou ali e falou: vamos fazer um culto.
porque cada chicotada aqui é uma honra para mim. E aquele culto que aconteceu, uma família foi salva. Nós iríamos para o hospital, né? Nós pararíamos, mas isso não parou Paulo. Os problemas, as lutas, as feridas, nunca devem nos parar. Mas é nesta hora que vai sair o seu melhor. Quanto mais você achar que está ferido, mais você deve adorar a Deus. E você verá o resultado. Nós somos um povo forte, você é forte, irmãos. É que você não está olhando para a sua fortaleza, que é Cristo. Você é forte. Você acha que é algum mérito seu estar aqui? Foi suas forças? Foi o seu físico que te trouxe aqui nessa manhã? Você acha que não tinha demônios na rua tentando te impedir para chegar aqui? Tinha. Legiões. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui. Porque Ele sabe que você é forte. Ele sabe que pode habitar em você. Ele confia em você. Tanto confia que Ele está nos aguardando para ser coroado como rei. Nós temos uma grande responsabilidade. Ninguém dá uma responsabilidade para um inútil, para um fracassado. A empresa vai promover a gerência a o pior funcionário? Ou vai ser o melhor funcionário? O melhor. Agora, Deus não sabe a estrutura de cada ser humano neste mundo? Deus não sabe o que é cada um? Ele olhou, Ele viu, e Ele sabe quem é você, e Ele colocou toda a confiança em você. É por isso que você está aqui. É porque você é um vitorioso, uma vitoriosa. O problema é que nós estamos olhando, às vezes, estamos olhando errado. Nós não estamos olhando para aquilo que é perfeito, nós não estamos olhando para aquilo que é eterno. Nós estamos olhando para aquilo que está em problema, que é passageiro. O problema nosso é como nós olhamos. Olhe diferente para você. Olhe diferente para a palavra. Saiba aplicar a palavra em sua vida. E você nunca mais será a mesma pessoa. Toda pessoa que olhou para Jesus e olhou corretamente para Ele, ó, o pastor Adil deu o exemplo. Dois condenados, um de cada lado, uma direita e uma esquerda. Os dois olharam para a mesma pessoa. Os dois olharam para a mesma cruz. Qual foi a diferença? Como ele olhou. O que ele viu? Um olhou e viu um fracassado. Viu um condenado. Falou, isso aí está igualzinho eu. Mas o outro olhou e viu quem? Viu o rei. Porque falou assim, falou sobre o reino dele. Ele reconheceu quem estava ali. A diferença, se você sair na rua, as pessoas são igualzinhas a nós, aparentemente. Mas a diferença está em como nós olhamos. Olhe diferente, veja diferente, e você será diferente. Vamos ler a Bíblia? Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 ao 23. Primeira Pedro, capítulo 1. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, versículo 18
ao 23, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permaneça para sempre. Senhor Jesus, abençoa, Deus, estas palavras em nossos corações, que nós possamos, Deus, entender, crer e viver a sua palavra. Ajude a cada um nesta manhã, abençoe nossos ouvidos, os lábios, para que assim possamos, Deus, ouvir a sua palavra e falar a sua palavra. Nos ajude, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Um elo fraco é o medo. Eu acho que é o elo que mais, é o problema que mais atrapalha nós vivermos. Atrapalha até tomar uma decisão. Mas olha o que o profeta fala sobre o medo. Israel, a igreja, a primeira parte, a partir do 17, ele diz assim, ó: agora, para obtermos corretamente o cenário da igreja de então e compará-la com hoje, você tem que voltar para o início, para trazê-lo até o êxodo, antes que a semente pudesse ter um êxodo. Agora você, ou traga-o para onde você possa ver onde a igreja está, e como eles se estabeleceram no Egito, e então você verá como Deus os chamou. E então, durante o resto da semana, iremos direto para a Escritura dessa forma. E esta noite queremos usar muitas Escrituras, se o Senhor permitir, para ensinamento. Agora, a primeira coisa que queremos descobrir é por quê? Esta tem sido a maior coisa que encontrei entre os cristãos em todo o mundo. Tem sido medo. Medo é falta de confiança. Medo é falta de estabilidade, às vezes, emocional, de conhecimento. O medo faz as pessoas travarem, pararem. Tem pessoa que quando ela está com medo, ela não sai nem do lugar. Tem pessoas que param até de respirar. Tem crises. Então observe bem, o profeta diz que o maior problema que ele tem encontrado entre os cristãos é o medo. Falta de confiança. Falta de estabilidade, falta de conhecer e dominar a si mesmo. A fé, ela tem que dominar todos os sentidos naturais do corpo e do espírito.
Então o profeta diz: o maior problema que nós temos encontrado é medo. No meio cristão é o medo de ir para o inferno. Você fala com cristão, que dizem ser cristãos, não vou fazer isso porque eu vou para o inferno. Não, eu vou para o inferno. Não, se eu errar, eu vou ter prejuízo. Mas nós temos aprendido que nós temos uma borracha. Você tem borracha. Eles estão sempre com medo. E quando surge uma pequena doença, eles ficam com medo. Ah, é o meu fim, acabou. Tudo que eu conquistei, acabou. Porque a riqueza dele estava só neste mundo terreno. Medo disso, medo daquilo, medo. Muitas vezes, eu me pergunto às vezes, agora, eu concordo com você, mas agora, o que estou tentando fazer essa noite, e nessa semana que está por vir, é tentar afastar este medo. Perder o medo. Não sermos mais pessoas paradas, travadas. E a única maneira que o profeta diz de nós perdermos o medo, a falta de conhecimento, o desequilíbrio, é pela palavra de Deus. A palavra, ela estabiliza. A palavra nos dá confiança, porque ela mostra quem nós somos, mostra de onde nós viemos, mostra o que nós estamos fazendo e para onde nós vamos. A palavra mostra que o nosso destino não pode ser rompido por demônio nenhum. A doença, o que ela faz? Ela pode corromper esse corpo, mas ela não pode corromper sua alma. O desemprego pode trazer a falta de algum bem natural, mas a sua alma sempre vai estar saciada, se você tiver a palavra. Por que medo? Por que não confiar no que você é? Por isso que o profeta diz que o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Para você vencer o medo, você tem que vencer a você primeiro. Você imagina o que é você se vencer? Você vencer este corpo, vencer os sentidos, vencer aquilo que você sente, porque a fé você não sente. Mas o medo é um estado natural, você vai travar. Então o profeta diz: eu quero afastar isso de você. E a única maneira pela qual eu posso afastar o medo de você é através da palavra de Deus. Então, se você tem a palavra de Deus, você fala medo, tchau, dá tchau para o medo. Dá tchau, confia em você. Confia no que você tem. Só há uma maneira no mundo de provar. Eu não poderia me basear na experiência de alguém, no ritual da igreja de alguém. Foi o que o pastor Adil comentou. As pessoas baseiam a sua fé no outro. O outro faz algo de errado, acabou a fé. Ah, o pastor passou por mim e fez biquinho. Acabou o pastor. Ah, o irmão não conversou comigo nessa manhã. Não. Aquele ao qual você tem que ter confiança que está com você,
Ele está 24 horas com você. O mundo todo pode te rejeitar. O mundo todo pode te abandonar, mas Ele sempre vai estar com você. Então não tenha medo. Não tenha medo. O profeta diz: eu não poderia me basear na experiência de alguém, no ritual de alguma igreja. Há apenas uma prova verdadeira do que se trata. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falhou, ela não falha e nunca falhará. Quem falha somos nós. Até onde vai a nossa bênção, a nossa cura, aquilo que nós precisamos? Até onde nós vamos com a nossa fé? Não é Deus que rompe esse relacionamento, somos nós. Não é Deus que não cura, somos nós que não aceitamos a cura. Não é Deus que deixa de libertar, mas somos nós. Porque o profeta diz que na maioria das vezes nós temos medo. Medo disso, medo daquilo. Fica pessoas supersticiosas. Medo de tudo. Há apenas uma prova verdadeira do que se trata. Essa é a palavra de Deus. Agora, se a palavra de Deus diz determinada coisa, então eu tenho que crer que isso é a verdade. Se a palavra de Deus diz que eu sou vitorioso, eu tenho que crer. Se a palavra de Deus diz que eu tenho vida eterna, eu tenho que crer. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, se eu crer, ela se faz vida em mim. Então depende de quem? De nós. É individual. Não é se o irmão vai crer ou não vai deixar de crer. Ele tem a vida dele, tem a trajetória dele, tem os costumes dele. Mas é melhor uma pessoa torta dentro da igreja, que o Espírito Santo possa remir ela, do que uma pessoa torta lá fora, que ela vai se entortar ainda mais. Você acha que é fácil uma pessoa que tem uma vida meia torta vir para a igreja? Não é fácil não, irmão. A batalha é grande, é maior do que a sua. Porque ele vai se julgar, ele vai se condenar, ele vai se diminuir, ele vai ser um pouco depressivo, ele vai se isolar. Mas o que o profeta diz? Nós devemos tratar todos com amor. Se ela for um dos nossos, ela vai se converter e ser igual a nós. Porque esta mensagem, ela não está trazendo degraus de hierarquia, não. Essa mensagem está nos igualando. Igualando. Então é melhor você ver uma pessoa torta aqui do que lá fora. Vamos amar ela. Vamos tratar bem ela. Recentemente, um jovem ministro veio até mim e me contou sobre certa situação. E disse que orou sobre ela. E ele disse que o Senhor revelou a ele que era de uma certa maneira. E eu olhei para ele um pouquinho e disse: irmão, isso é muito adorável. Eu acho bonito o jeito do profeta corrigir as pessoas, né? Ele nunca chega já batendo, né?
Isso é muito adorável, ele disse. Eu fico feliz que o Senhor tenha feito isso por você. Mas deixe-me dizer uma coisa, é contrário. Nós temos o costume, a maneira, às vezes, de quando a pessoa diz algo, nós já, pá. Quando acontece isso, a mente da pessoa trava. Ela já te vê como inimigo. Então você nunca deve ir muito, como se fala, né? Muito seco ao pote d'água, que ele pode cair e quebrar, né? Então, vá devagarinho. Trate-o amavelmente. O profeta diz, bem, a visão vem de Deus, eu disse, não poderia, irmão, porque era contrário à palavra. Então, o jeito de nós tratarmos as pessoas, o jeito de nós conversarmos com as pessoas, vai fazer uma grande diferença. E Deus, Ele sempre usou o homem para levar a sua palavra, estabelecer o seu trabalho. E Ele está contando comigo e com você, para que o último eleito possa entrar nesse ambiente. E não somente entrar nesse ambiente, mas entrar a palavra de Deus. Ter um novo nascimento, se posicionar, para que juntos nós possamos partir desse mundo. E de longe, olhar lá embaixo, ver aquela nuvem negra vindo e nós indo à presença de Deus. Aqui nós estamos para fortalecer cada elo fraco. Cada um de nós tem um elo que ainda está fraco. Porque se tivesse todos os fortes, nós não estaríamos aqui mais não. Que o Senhor Jesus nos ajude nesta manhã a continuarmos sendo fortalecido. E a única maneira de ser fortalecido é crer. É crer. É ver Deus no homem. É ver Deus no seu pastor. É ver Deus no ministério. É ver Deus agindo através do ungido. Que Deus vos abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.